dia, tudo bem? Nós estamos aqui com o professor Germano Günther. É assim que falei certo? Isso, Hitler. Olha. E o professor Germano, ele vai se apresentar, porque como sempre, né, eu gosto que as pessoas que estão assistindo construam o personagem de acordo com as suas lentes. Então, a primeira pergunta que a gente já abre aqui é: Germano, quem é Germano Günther? Por favor, para a nossa plateia. Bom, gente, eu sou professor da UDESC, tenho 58 anos, né? Nasci no Rio Grande do Sul, passei a infância em Santa Catarina, morei em Brasília, morei em Curitiba, já viajei bastante por aí e desde o final dos anos 90, né, me formei em agronomia aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, e desde os anos 90 eu comecei a dar aulas, né? Nunca imaginei que seria um professor. Foi assim, bastante por acaso quando apareceu a primeira oportunidade de eu dar uma aula como professor substituto. E isso está fazendo 31 anos, em 1992. E aí eu tive a oportunidade de fazer um concurso em 1998, 6 anos depois. E estou como professor efetivo da Universidade do Estado de Santa Catarina até hoje, né? Ainda temos uns bons anos aí até ir para uma aposentadoria. Bacana. Ser professor, na verdade, é uma generosidade incrível, né? Porque você aprendeu coisas e aí você passa conhecimento para os outros a partir daquilo que você aprende, né? Nós já entrevistamos um outro professor, né, que é o Paulo Celso, engenheiro civil lá de Brasília, né? Ele foi diretor do departamento de limpeza urbana lá de Brasília, e ele falou uma outra coisa também, que ele aprende muito com os alunos, é um Sim. refresh, né? Porque os alunos acabam provocando questões novas que não tinham sido pensadas, e isso faz com que ele aprenda também, Com né? certeza. Se, dependendo de como você conduz a administração, vamos dizer assim, não é, a gente fala lecionar, não. Eu digo assim que a aula é uma administração de um momento, sabe? Dependendo de como você conduz essa administração, eu digo isso para os alunos, eu aprendo muito mais do que eles. Só que eles não percebem isso, né? E eu tenho puxado muito para essa dinâmica, né? Quer ver durante a pandemia? Nossa, a pandemia foi uma lição dura, pesada, viu, Ana, para os professores. Nossa, o que o professorado sofreu, sabe, assim, e muitas coisas foram repensadas ali, né? Eu te confesso que durante a pandemia foi as piores aulas que eu dei na minha vida. Foi Nossa, aquele ano em pouco ali que de aula na frente de um computador, remota, sabe? Foi muito ruim, muito ruim. eu acho Mas, que os alunos também, sim, eu sim, com acredito, certeza, né? né? E depois disso, realmente a gente criou outras dinâmicas, né? Eu hoje uso muitos vídeos, vídeos que os meus alunos selecionam. A gente dá a linha assim central do que a gente vai discutir, né? Pelo menos as disciplinas que eu trabalho, né? Dentro do curso de agronomia, eu sou professor do curso de agronomia, né? Permitem isso. Então a internet tem uma riqueza de materiais aí que é uma coisa infinita, né? Na realidade, se você souber conduzir isso, você tem alunos acadêmicos que estão ajudando a preparar a tua aula. Que legal. E o interessante é que cada vez que isso acontece, tu não sabe aonde isso vai terminar lá dentro de sala de aula. Porque são inúmeras experiências, né? Você tem 20, 30, 40 alunos às vezes em sala de aula, né? E começa a aparecer oportunidade de alunos que nunca se manifestavam, quietinhos, aí vem um assunto interessante, ele quer falar, sabe? Uma aula Então, expositiva não tem isso, nós não vamos ver o que vai acontece isso. acontecer com esse podcast aqui, quantas perguntas vão chegar, né? E quantas conexões vão acontecer dessas pessoas que vão ser tocadas aqui por essa conversa. Mas eu queria te perguntar uma coisa: o que te levou a ser agrônomo? Eu sempre gostei de uma mistura de natureza, plantas. Isso aqui, ó, né, eu sempre comecei a olhar assim com outros olhos. A gente sempre morou em casas que tinha muito quintal, então a gente sempre lidou muito com planta, né? Minha mãe, especialmente, né? Uma herança meio dela, assim, para todo mundo na família, né? E aí, tem dois, né? Eu tenho um irmão também que é formado, né? E fora cunhados, conhecidos. Nossa, tem uns cinco aí na família, Que sabe? interessante. Você é o segundo entrevistado que diz que escolheu um caminho dessa área da natureza, vamos chamar assim, por influência da mãe. Assim, Interessante isso. não, e é normal que a influência feminina, assim, nas escolhas do ser humano, né, da mãe, se é uma mãe presente, a tendência é ela ser mais influente. E dizem que a natureza é feminina. Ah, Né? além disso, nós somos numa época, né, eu especialmente, né,
em que a mãe era dona de casa, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, né? Com 7 filhos, né? Não Não tinha tinha como ser como. diferente, né? Muito bom. É. Gente, a gente ainda não chegou nesse lugar, mas vamos lá. O professor Germano, ele criou um método Lajes de compostagem. Como é que você chegou nesse método? Assim, o que que você pensou? Quem te inspirou? Qual foi a lógica por trás para você desenvolver esse estudo e criar um método que, na minha percepção, Ana, é um método que realmente é eficaz por vários outros fatores que depois a gente traz. Mas vamos lá. Bom, eu vou tentar resumir porque, assim, Fazer na uma história longa, cronologia ela é curta. longa, né? Eu diria que isso aí começou em 1993, 93 para 94. Eu estava formado há poucos anos, eu me formei no final dos anos 1980, né? Na década de 80. E então estava no começo da carreira, carreira difícil, estava difícil de arrumar um bom emprego, trabalho. E nessa época eu estava morando em Curitiba e aí apareceu a oportunidade de assistir uma palestra do Ernest Goethe. Ah, O Ernest é o Ernest, né? Acho que o Ernest é o Ernest. dispensa Se Deus quiser, apresentações, ainda né? vou trazer ele para cá. E olha, aquilo mudou minha concepção de agricultura, de produção de alimentos, de interação do ser humano com a, com a produção de alimentos, sabe? Tudo começou a ter assim, um sentido muito, muito diferente do que eu tinha até então lido, estudado e aprendido, né? E uma coisa muito mais rica, muito mais intensa, né? Me identifiquei imediatamente com aquilo. E a gente sabe, né, que o Ernest, que a base dele, né, é você trabalhar, né, além daquela grande biodiversidade de plantas, a gente olhando para o solo, sim, grandes quantidades de matéria orgânica sobre o solo, através das podas, das árvores, né, aquela coisa toda. E eu comecei a fazer isso em ambientes que nem era agrofloresta, né? E nessa época, logo depois eu comecei a trabalhar, eu já estava trabalhando em lajes, né? E aí é um lugar que tem muitos resíduos orgânicos, os restos de serragem, que não tinham finalidade naquela época, hoje tem, né? Hoje são subprodutos, não são mais resíduos, né? A gente começou a pegar isso e fazer canteiros com isso. Tudo por causa da influência do Ernest, né? Legal. Camadas grossas, porque assim eu sempre trabalhei com hortas escolares, né? E essas hortas, essa produção de hortaliças que não profissional, de amadores, é uma coisa muito difícil, né? Ela é pesada, né? Você se suja, o pessoal usa pá, enxada. E eu comecei a perceber que, usando camadas muito grossas de material orgânico sobre o solo, essa parte pesada desaparece. Você vai lá num Perfeito. chão, né? E tem lá um capim e tal, você só roça aquilo, e passa um cortador de grama, vendo que a gente está no ambiente urbano, né? Carrinho mesmo. E aí a gente começa a fazer um canteiro, em cima do capim, em cima da grama mesmo, sem virar terra, sem nada, porque, né, aquilo mata o que está embaixo, né? O capim, as sementes e tal. E a gente começou a cultivar em cima disso, desses materiais grossos, assim, né? Com bastante material orgânico. E ali a gente começou a adubar como se fossem canteiros normais, a botar um esterco, né? Só que no meio de uma serragem, de uma maravilha, folhas trituradas, né? Das podas urbanas, tá? E chegou um momento que eu comecei a botar o que é aquilo que a gente chamava de lixo orgânico na época, né? E virou uma compostagem. Aí foi desenvolvendo, e justamente por a horta ser um serviço pesado, né? Trabalhoso, e eu comecei a ver que isso não estava dando certo nas escolas que a gente trabalhava. Eram poucos participantes, era muito calor, as pessoas se sujavam e tal. E não adianta, né? O pessoal do ambiente urbano, né? Olha nós aqui hoje, né? Nós estamos aqui nossa roupinha limpinha, tomando nosso banho, botamos um sapatinho, um tênis, né? Você não vai chegar agora lá no final do teu período, né? Uma professora, um aluno, e vamos lá pegar uma palma enxada e fazer canteira. É, Não estava mais rolando esse lance, sabe? perfeito. Você precisava de uma opção. E sem a gente abandonar o processo, né? Aí disse, não, eu vou pegar isso aí, vou fazer essa mistura, vou colocar sobre o solo e a gente vai plantar e semear diretamente em cima. Isso comecei a fazer, nossa, dessa forma, assim, com resíduos, foi mais de 2007, 2008. E aí o nosso projeto se inverteu, ao invés do centro do projeto ser a horta, ele passou a ser aquele resíduo orgânico lá da cozinha. E a coisa daí não parou mais. Ó, a gente tinha 4, 5, 6 hortas, quando muito, e talvez umas 2 boas assim que estavam funcionando, mas nunca do jeito que a gente queria, né? Quando a gente inverteu, Perfeito. que daí a coisa começou a andar, e assim que virou um projeto mesmo a partir de 2012, está fazendo 11 anos,
E daí isso se definiu e virou um projeto. E um ano depois a gente estava em 100 escolas. Olha que legal. Lá em Lages. Lá em Lages. Isso, tudo isso aconteceu em Lages, né? Perfeito. Lá onde tem a Escola de Agronomia da UDESC, né? Perfeito. Da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, assim, era uma coisa que estava caindo maduro. Alguém precisava fazer isso. Muito legal. Né? Agora eu vou pegar esse gancho, né? Então, quer dizer que 100 escolas estavam fazendo compostagem de resíduos. São escolas públicas? A maioria, mas nós tivemos ótimos trabalhos em escolas particulares também. Ah, né? porque normalmente a escola pública ela tem refeitório, né? Sim. Então as crianças, elas... Tem muito resíduo orgânico nas escolas públicas, muito resíduo orgânico. E aí, isso daí gera. Então, vamos fechar, eu vou puxar esse gancho assim, Lages, e qual foi o resultado de redução, desvio de aterro em Lages, usando esse trabalho de compostagem lá com as escolas? Mas a gente pegar as médias aí de 10, 12 anos atrás, né? Que Lages estava na média nacional, né? De geração de lixo, né? Não é uma cidade assim muito diferente, né? Então, a gente não tem aqueles dados definidos daquela época, a gente não tinha esse monitoramento no início. Perfeito. A gente começou a acompanhar melhor através de gravimetrias, né, que são as análises do que tem dentro do lixo, Isso. a partir de 2014, 2015. Tá, E aí, com uma certa frequência, a gente tem essas informações até o ano passado. tá, Esse ano, 2023, ainda não foi feito, né? tá. E a gente sempre foi trabalhando nas escolas tal, e tentando entender como que isso pudesse chegar na população, né? Né, que cada indivíduo, que é o que a gente preconiza, né? Que cada um cuida do seu em termos de resíduo, principalmente o orgânico, né? E hoje o resultado disso é que quando a média brasileira hoje de produção de lixo está na faixa de um pouquinho mais de 1 quilo por habitante por ano, são 380 quilos por habitante ano. Né? Tá. São 365 dias, né? Perfeito, Então dá um pouquinho mais de 1 quilo por dia por habitante. perfeito. Lages está em 220 quilos. Olha, São 160 quilos a menos do que a média nacional. Isso É dá- muita coisa, Isso Ana. dá quanto, assim, 30%? 30%? Não, acho que já dá uns 40. Olha Tem só. as isso- gravimetrias, né? E quando a gente começou, lá no aterro sanitário, lá a empresa então que administrava o aterro sanitário, uma empresa de Curitiba na época, que depois saiu em 2014, elas tinham assim uma medição de que mais da metade dos resíduos do aterro sanitário eram orgânicos, né? O que a gente chama de lixo orgânico, né? 55% até 60%, Tá. nessa faixa ficava. Quando a gente começou o trabalho ali em 2011, 12, aí a primeira gravimetria a gente fez em 2014, já deu na faixa 34, 37. A gente baixou de cara assim uns 20 pontos com um trabalho de 1 ano e meio, Ana. Nossa, mas esse resultado é sensacional. Então, você está querendo me dizer que... eu falo isso em relação à compostagem. A redução, ela é no dia 1. Quando você começa a separar orgânicos, imediatamente você começa... Acabou. Você já tira o que teoricamente seriam esses 50% de resíduos da gravimetria, você já tira imediatamente ele do aterro sanitário, desvia imediatamente nesse primeiro momento. E como é que estão esses dados hoje, assim, Nossa, hoje, Ana, assim, ó, vamos pegar aí 12 anos depois, né? assim, as últimas gravimetrias 2020, 21 e 22, todas elas ficaram de 30% para baixo, o orgânico. Nós tivemos uma gravimetria em 2020, no primeiro ano da pandemia, que deu 21% de orgânico. Isso não existe no Brasil, não existe. Eu conheço 2 cidades que têm gravimetrias abaixo de 30% de orgânico. Uma é Ibirama, aqui no Alto Vale do Itajaí. Quantos habitantes? Ibirama tem uns 15 a 20 mil habitantes, se não me engano. E a outra é Bonfinópolis de Minas, uma cidadezinha de 5 mil habitantes lá no noroeste de Minas Gerais. Olha. Por quê? Ibirama deu 24% e lá em Bonfinópolis 29%. São 2 cidades que têm um programa exatamente igual ao nosso e que a gente dá assessoria para eles. Olha, Desde 2018, 2019, Bonfinópolis 2020. sensacional. Então funciona em qualquer lugar. E Lages tem quantos habitantes? 160 mil. Olha o tamanho, 160 mil habitantes. Uma cidade como Lages, você pode pegar aí no Brasil, ela gera 60 e tantos mil toneladas de lixo por ano. Lages deve fechar esse ano com 34, 35 mil. Olha que maravilha. É por baixo, 20, 25 mil toneladas de... Isso aí dá 7 milhões de reais.
Tem uma conta de padaria, não é uma conta exata, mas a gente está falando aí de aproximadamente 25 mil toneladas de CO2 equivalente que foram evitados, né? É uma conta de padaria, gente, não tem nada técnico sobre isso, Não, mas... se botar na ponta do lápis, esse nosso projeto aí, ó, tem muito resultado, não? Não, isso nós estamos falando só das emissões dos orgânicos dentro do aterro sanitário ou lixões. Quando a gente começa a colocar na conta a redução de transporte, né, consumo de diesel e emissões nesse processo, aí nós estamos falando de um número muito maior. Por isso que eu falo que é uma conta de padaria em relação a isso. Uhum. Professor Germano, isso daí que eu acabei de falar, que também eu acho que é fundamental. Eu vou fazer só um overview para mostrar como eu conheci o professor Germano. Em 2018, nós tivemos um congresso Lixo Zero Internacional lá em Brasília. Eu estava justamente nesse meu processo de resgatar a minha especialização em reabilitação urbana sustentável com foco em resíduos, que era de 2008. E naquela época, 2006, 2008, eu fiz testes de compostagem na minha casa, né? A gente tinha uma área verde muito grande, que era exatamente isso, era mato, que a gente tinha trator, foi roçado. Eu comecei a fazer isso, mas eu não fiz pelo seu método, porque não existia até, né? Fui usando os métodos de compostagem que existiam na época. E quando eu vi o meu caseiro revirando um negócio com um cheiro insuportável, eu não tive coragem de continuar. Porque eu não podia submeter isso a um funcionário que eu gostava tanto e que era excepcional, a passar por isso. E as minhas experiências em todos os meus cursos não oficiais, né, porque sempre foi um lugar de muito artesanal, eu via que as pessoas, a gente teve um curso de horta orgânica, todo mundo super feliz. Na hora que abriu a bombona de compostagem, saiu todo mundo correndo. Porque o cheiro é insuportável. Cheiro de azedo, né? É um cheiro de azedo. Cheiro de lixo. E esse cheiro atrai muitos vetores, Nossa. né? Então, ele incomoda. Você não consegue fazer isso num espaço urbano, porque você vai ter problemas. E ele atrai esses vetores. E quando eu conheci o método Lages na palestra, eu olhei e falei assim, se isso der certo mesmo, toda a jornada, o meu will, né, meu propósito de não mandar resíduos para aterro sanitário vai se transformar em realidade. Porque as barreiras para que a compostagem fosse feita seriam quebradas. Então, foi assim que eu conheci o professor Germano. A gente não se falou no congresso, porque ele corria de um lado para o outro. Ele não foi falar comigo? Não tivemos essa oportunidade, mas eu tirei foto do telefone dele. E no sábado, o congresso foi durante a semana. Na mesma semana você mandou uma mensagem, eu lembro disso. Eu peguei o mesmo caseiro e falei assim, agora nós vamos fazer diferente. E aí deu certo, é verdade. Deu certo rápido, né? Deu Porque certo rápido. era até na época da seca, então uma época, né, do lado de Brasília, né? Que é um período muito tranquilo para fazer uma compostagem, ajuda, né? Ajuda. Não tem aquela chuva em cima, aquela coisa empapada, né? E aí a gente começou. E assim, tem dois pontos, né? Tem o ponto do descarte, porque como é que você faz as pessoas da sua casa descartarem da forma correta, né? E tem o processo de fazer. Então são duas dores, a gente fala dois job to be done, né? Dois serviços a serem feitos que têm restrições do ser humano de mudar o hábito. Sim. Então, e aqui o nosso podcast da teoria ao hábito é exatamente sobre isso. Como é que a gente sai dessa teoria e começa a transformar isso em hábito. E a única coisa que eu precisei fazer foi colocar um baldinho. Porque você muda a geografia. Baldinho na pia, né? O baldinho na pia. Baldinho do orgânico. Porque não tem mais saco plástico, então não tem saco plástico melecado, né? A gente joga o baldinho. Saco plástico melecado ninguém merece, né? Aquilo é ninguém uma nojeira, merece. né? Eu fiz uma adaptação, em alguns lugares a gente faz uma adaptação que a gente põe um saco de papel, embora há controvérsia de consumo de papel, mas
O que que acontece? O saco de papel, ele ajuda a não grudar resíduos no baldinho. Sim, Você coloca um multiuso, passa um pano e um papel toalha e ele limpa, né? Limpa fácil. Então, que são as coisas para lugares restritos, sim. né? A gente poder fazer. Mas bom, fechando esse parênteses, vamos voltar aqui para essa evolução do método Lages e é, eu acho que tem uma certa polêmica em relação a é composto ou não é composto pela definição que foi dada para o composto, né? Na minha percepção. Uhum. É, e assim, quando um resíduo orgânico ele passa por um processo natural, às vezes pode ser também induzido, mas enfim, e ele se transforma num produto onde pode ser plantado outros alimentos de uma forma extremamente saudável em seguida. Independente de momento, prazo, tempo de maturação, etc., na minha concepção, ele é um composto. Né? Mas eu queria que você mostrasse as diferenças entre o método Lages e os outros métodos, para que cada um faça o seu julgamento de entender Sim. e de eficácia, né? Então, assim, às vezes criar uma coisa que é muito difícil, não consegue executar. É que a gente nunca trabalhou toda essa história que a gente contou rapidamente, né, de como a metodologia surgiu. A gente nunca teve essa preocupação de caracterizar isso como um método de compostagem. O que a gente sempre buscou, né? Eu não sou um composteiro. Eu sou uma pessoa que não aceita a existência de lixo. E a Somos minha nós. vida, né? A Ana te conhece, sabe disso, né? A minha vida é isso aí. Eu vou até o último dia da minha vida que eu puder, né? Mostrar que o futuro sem lixo, ele não é uma opção, ele é uma certeza, Isso. né? Só depende da gente definir quando que isso vai acontecer. Porque tá para lá de atrasado, isso é para ontem, né? Não é para o futuro, É né? só mudar de hábito. Então é só mudar de hábito, exatamente, né? Então, assim, quando a gente começou a desenvolver isso, a gente testou uma coisa assim que acabou saindo, né? O que hoje é chamado método Lages, uma coisa muito simples, rápida, para ninguém gastar tempo, para ninguém se sujar, que em espaço muito reduzido, qualquer quintalzinho, qualquer fundo de quintal, qualquer áreazinha numa escola, você consegue eliminar completamente os resíduos orgânicos, né, que hoje a gente chama de sobras orgânicas, e isso não vai mais para um caminhão ser recolhido lá pela prefeitura com altíssimo custo, né, financeiro e ambiental, né? Então, como a gente nunca teve essa preocupação e a gente fez uma coisa muito simples de pequeno volume, ele tem, vamos dizer assim, uma certa dificuldade de alcançar o que a gente chama de termofilia. Não que você não obtenha. Se você trabalhar direitinho, você consegue lá temperaturas bem acima de 50 graus, né? Pode ser período de curto tempo, porque o volume dele é menor, né? Mas na maioria das vezes a gente nem verifica isso. Você olha lá, a maioria das vezes está numa mesofilia, 40 e poucos graus, né? E como eu te disse, isso não tem a menor importância para a gente. Mas a definição de composto, né, de processo de compostagem, segundo o CONAMA, né, Resolução Nacional, tem que haver termofilia. O que eu acho um pouco contraditório, sabe por quê? Porque se você faz uma vermicompostagem que não tem termofilia, na mesma resolução ela é considerada um composto. É. Então, sabe por que tem que ter termofilia? Ah, porque higieniza, tá? A gente conhece, né, todos, né, os motivos aí. Bom, mas aí na minhoca não tem isso. E é um composto, entendeu? Então, eu acho contraditório, né? Mas enfim, não fui eu que defini, né? Perfeito. E hoje, assim, ó, quem chamou isso de método lá de compostagem não fomos nós. Ah, não? Sabe como é que surgiu o nome? Uma parte, a gente ficou em primeiro lugar no primeiro edital nacional de compostagem urbana. Foi em 2017, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, junto com a Caixa Econômica Federal. Que legal. Né? Teve mais de 300 prefeituras inscritas, foram selecionadas 10 e nós ficamos em primeiro lugar. Nós, Florianópolis ficou em segundo, Rancho Queimado, que é aqui pertinho, né, da Grande Florianópolis, ficou em quarto lugar, né? Então, só Santa Catarina teve 3 em 10, né? Foi um momento muito positivo naquela época, né? O Estado, ele tem uma maturidade para Sim, essas né, coisas. tem um histórico, né, muito forte. E aí, a gente teve a nossa capacitação em abril de 2018. E aí vieram todos esses municípios, né? Nós ficamos aqui no SESC, aqui né, de Cacupé, nós ficamos lá durante uma semana, só fazendo capacitação e tal, né? Então tinha umas 100 pessoas lá,
da Caixa Econômica, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, e os representantes dessas 10 cidades, né? Já estava uma equipe de 4 Que pessoas lá. bacana, que Então foi muito troca. legal. E lá a gente aprendeu, o pessoal aprendeu, já sabia, né? Já conhecia há muitos anos, né? Aham. O método UFSC, né? Que é o método, talvez, assim, de termofílico mais popular hoje no Brasil, né? Deve ser o método UFSC, compostagem, desenvolvido há mais de 30 anos, acredito eu, lá do final dos anos 80, início dos anos 90, né? Que ele foi introduzido. E aí nós, né, com a experiência nossa lá de Lages, nós dissemos, ó, lá para a organização, nós não vamos fazer isso. Nós vamos continuar fazendo o que está dando certo até agora, porque a gente falou dos números aí, né? É. A gente já tinha boa parte desses números, né? E aí ficou falando lá, método UFSC para cá, método UFSC para lá, né? E aí o pessoal disse, tem um método Lages. O pessoal começou a falar o método de Lages. Que legal. E aí acabou ficando no grupo o método Lages. Então, Que legal. foi legal porque não foi a gente que deu esse nome. É. Então ele tem mais legitimidade. É uma né? consciência coletiva, É isso né? aí. Foi uma coisa orgânica e natural que aconteceu. Muito legal, não sabia Até disso. assim, né? O pessoal diz, Jamano, você é o idealizador e devia ter teu nome. O pessoal fala assim, não. Porque, Ana, assim, ó, isso que a gente chama hoje, essa coisa tão simples que é o método Lages, meu Deus, eu citaria no mínimo umas 10 a 15 pessoas que contribuíram para esse método ser do jeito que é hoje. Bacana. Em cada instituição, assim, pô, agora que melhorou, vamos incluir Bacana. isso. Né? Bacana. A forma, principalmente como monta e como direciona ele nas primeiras semanas, assim, sabe? E então ele é uma construção coletiva. Muito legal. E É. eu sempre falo que o inconsciente coletivo ele é maior, né? Assim, quando a gente Então, onde soma, ele nasceu, né? a soma das levou partes o nome. é maior do que o todo. Isso, com certeza. É sobre isso. Nós ali, né, em Lages, nós somos simplesmente assim, uns catalisadores do processo. Porque a química, ela veio de tudo que é lado, sabe? Muito bom. Bom, então vamos dar um spoiler, né? A 4H acabou contribuindo também Nossa. para esse método Lages, né? Meu Deus, e como? Porque eu testei a metodologia, vi que ela funcionava e fui entendendo os desafios, né? A gente trabalhou em condomínios por um período, principalmente no período da pandemia. Empresas de ônibus. Empresas de ônibus, etc. E a gente foi entendendo qual forma se encaixa em qual lugar. Então, a gente fez as tentativas de usar caixas de minhocário usando o método Lages, entendemos as dores sobre isso, fizemos em solo na empresa de ônibus, na aviação pioneira, fizemos essas encaixas, nós chegamos a desviar de aterro 500 quilos em 2 semanas, usando um corredorzinho de um edifício institucional com 2.000 pessoas no centro de Brasília, né? Exatamente no centro da cidade. Então, para provar que é possível sim, mas entendendo quais são os desafios. E depois de 8 versões de tentativas, eu com meu dom e experiência de arquitetura, acabei desenvolvendo uma composteira. E eu deixei surpresa. Quando eu realmente tinha chegado no modelo que é um modelo comercial, que eu já passei pelos desafios, de tudo, né? De fabricação, de transporte, de custo, de não sei o quê, eu entreguei uma para o professor Germano testar. E então agora fale qual foi a sua experiência. Vou falar, mas não vou falar primeiro da composteira. Ponto. Ficou muito curtinha essa história da Ana aqui em Brasília, tá? Aqui não, porque nós estamos em Floripa, lá em Brasília. Lá em Brasília, né? E eu faço questão de falar sobre isso aí. A Ana começou, né, ela disse uma frase assim que me tocou muito. Ela disse: eu sempre trabalhei com resíduos, né, com grandes condomínios, gerenciamento de resíduos, mas nunca tive segurança para trabalhar com orgânico. E depois dessa conversa, né, dessa prática dela, começou. A Ana, gente, ela fez tanta coisa lá em Brasília, que ela resumiu agora, num período assim, uns 3, 4 anos, 2019, 20, 21 ali. Ela fez tanta coisa, tá? Eu vou resumir. Hoje, Brasília tem uma legislação única que permite, foi criada em 2021, é isso? Que permite utilizar áreas públicas, e Brasília é só área pública, né? Vocês sabem disso.
permite usar a área pública na frente do teu prédio, em qualquer lugar, para fazer compostagem, porque essa aqui, ó, tudo por causa dos projetos dela, tá? Ela mobilizou todo... Ela mobilizou, não. Ela fez, mostrou, e aquele pessoal lá, os cabeça, né, os administradores, o pessoal que tem o poder, a caneta na mão, quando viu que essa moça aqui fez, eles disseram, tem que fazer uma lei permitindo para todo mundo fazer isso aqui. E hoje, vocês olhem a legislação lá de compostagem em áreas públicas de Brasília, que essa aqui só não foi autora, mas foi a que deu todas as condições técnicas, né, e culturais para que aquela lei fosse aprovada. Na verdade, eu vou fazer uma Tá. pequena correção. Do mesmo jeito que foi um processo colaborativo, construir o nome, método Lages e o próprio método em si, eu acho que, na verdade, eu sou aquela pessoa que chegou nos 45, entrou no campo e fez o gol. Opa, ganhou o jogo, pronto. Mas assim, Se não na verdade, entrasse, tinha um não monte ganhava o de gente jogo. que já estava ali trabalhando, tem muita gente trabalhando. Eu acho que faltava ação. Só faltava fazer Não. isso, mostrar. Faltava uma diferença técnica. Essa foi, eu acho que só Muitas faltava diferenças. mostrar. E a gente tem um grupo muito grande, né, que fala sobre compostagem lá do Distrito Federal, que eu também participo. Então, assim, tem muita gente já fazendo há muito tempo. Só não tinham a... Eu não vou dizer que é coragem, mas é a proatividade ou entender como isso poderia ser feito. Como poderia ser feito? Como poderia ser feito, né? Talvez o como. Ali é que faltou esse pedacinho que... Se não fosse esse que a pedacinho, Ana Ana, fez esse... se não eu fosse fiz esse 1%. pedacinho, o projeto de Brasília hoje nessa área seria muito parecido com outros tantos que a gente vê no Brasil, que, não vou dizer que não funcionam, mas que tem uma eficiência muito relativa. E que, do meu ponto de vista, não é a solução para esse mega problema que se chama lixo orgânico. Perfeito. Bom, então assim... Então, vamos falar da tua composteira. Fala da composteira, No vamos começo lá. desse ano ela me entregou a composteira dela, um charme a composteira, né? Que ela é um saco de material assim, plástico muito resistente, né? Com zíperzinho em cima, com tela, uma armação de metal linda. 60 litros de volume interno, com saída embaixo para você tirar o biofertilizante. Olha, eu testei, adorei, adorei. Se você conseguir fazer a mistura correta, né, que é a base de uma compostagem, e dar uma oxigenada inicial ali mexendo, olha, tem futuro. Funciona. Eu gostei muito, uma coisa muito diferente, é chamativa. Você pode botar numa varanda, né? Se bem que ela não é feita para uma residência, porque ela é muito grande, né? Ela é feita para condomínios, tem baterias assim, né, de várias, né? Isso. Que ela tem 60 litros, né? Então, para uma residência, bom, talvez para algumas, Funciona. Assim, não precisaria ser tão grande, né? eu Qualquer coisa com testei. 30, 40 litros já funcionaria bem para qualquer residência, né? Antes de ter esse teste final, né? Porque quando a gente passa pro expert disso, né? A gente tem que fazer todos os testes para entender depois se a gente vai pôr a cara para bater. Mas eu testei dentro de um estúdio sem varanda. Né? Eu testei lá dentro, eu mesma, e foi isso. Eu acho que se a gente ficar em 50% do volume dela, para o residencial vai funcionar muito bem, e a gente tem uma relação de custo, né? Então... Então... assim, eu vejo ela assim, tá um pouco cheia, né? Eu já está aqui com 60%, 70%. Você pega, deixa 10%, o restante você põe num saco, num baldinho, guarda num canto, deixa parado lá, ou mexe uma vez ou outra por 15, 20 dias, pronto. É um composto perfeito para você doar para quem quiser, para levar para onde quiser. Dá para fazer no apartamento. Não, para plantar sua erva, seu chá, seus temperos. Não tem por que você ter lixo que é uma orgânico. delícia. Eu falo que não tem nada. O dia que assim, eu comecei a fazer em casa, até hoje, na casa dos meus pais, essa compostagem é feita pela nossa colaboradora lá. E pegar uma alface desse que você plantou através desse composto, a nossa cerejeira dá tomate cereja, porque o composto que foi colocado lá tinha sementinha de tomate cereja, então nasce. Né? E aí todo mundo faz método lá, colhe tomatinho. Você vê que essa generosidade da natureza, só de você cuidar dela, ela te dá de graça. Sai uns pés de mamão, batata doce, abóbora, caju, melancia. A batata doce é uma loucura, baldes e baldes de batata doce. Então, enfim,
Agora, Uma compostagem normal, termofílica, né? Todas essas sementes aí morrem, né? morrem? É isso. Então, Então, assim, por que a gente vai matar a natureza da natureza? sabe que no A gente, na começo, verdade, a gente está Ana, dando energia no para a começo a natureza gente ser tirava, porque a natureza. gente fazia nas escolas, né? E aí começava a nascer um monte de coisa, Ah, né? Tomate, mamão, manga. abóbora, assim, de vez em quando manga, abacate, também saiu uns pés ali no meio. E aí uma hora, eu e a Silvia, nós olhamos pra cá, por que a gente tá limpando isso aí? E o pessoal começou a deixar. É quase uma agrofloresta É. natural. Isso é E lindo alguma demais. coisa você vai colher lá se você não fizer nada. Deixar a natureza É. ser natureza, na sua potencialidade, né? Então, isso é delicioso. E aí eu vou te dizer quais foram as percepções que eu tive para essa construção dessa composteira desse formato que é. A primeira coisa é o controle do biofertilizante, né, o percolato, porque tem uma linha que fala que esse líquido acaba gerando lixiviação no solo ou algum tipo de perda de matéria, porque ele é muito concentrado, mata as raízes e tal. Então, eu falei, tá, então nós vamos controlar Sim, ele esse. recolhe 100% do material. E assim, o cheiro dele não é o mais agradável, dependendo da Depende do que você maturidade. põe também, né? É porque como a gente tem o objetivo de eliminar todo o orgânico, esse método ele permite que você coloque qualquer tipo, né? Sim, sim, pode. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer resíduo que você tem em casa Cru orgânico, ou cozido, vai tudo. casca, osso, peixe, Papéis de carne, cozinha, papéis, guardanapo, papel papel toalha, toalha, coador de palitinho de café, picolé, palitinho tudo, de tudo. dente, hashi. É como a gente diz, é lixo orgânico zero. Isso. Não é 2, 5%, é zero mesmo. Tem que ir Isso. tudo, né? O que a gente evita é colocar qualquer coisa que tenha tinta, né? Porque a tinta, ela tem metal pesado e aí acaba contaminando e aí sim vira chorume. Mas o pacotinho da pipoca de micro-ondas vai Você tudo. coloca? Coloca. Ó. Eu já fiz mais de um contato com a Yoki para Ah, perguntar daquela tinta ali, sabe? Se tem algum metal pesado. Eu sei que é proibido qualquer tinta com metal pesado no Brasil, né? aham. Então eu perguntei, né? Mas nunca me responderam. É, Se chegar em eu alguém acho da que Yoki, né? Eles podiam vale responder para analisar gente. também para a nossa própria saúde, né? Porque Sim. teoricamente não deve ter, porque é um alimento que vai no Sim. micro-ondas e tem um processo de aquecimento e que se essa tinta, por acaso, acaba contaminando o alimento, isso faz mal para a nossa saúde. Então, eu acho que é bom sempre a gente investigar, mas eu acredito que não deva ter mesmo, que eu acho que Sim. a Anvisa não Eu me deixaria sinto, passar. vamos dizer assim, relativamente seguro em relação a isso aí. Tá. Então vou começar a adotar isso Mas também. merece mais investigação, né? Isso com certeza, né? Boa. Bom, então vamos falar um pouquinho das vantagens do método Lages. Né? Quais são Parte boa. a parte muito boa, assim, que na verdade é a parte que resolve o problema e não cria mais Sim. um problema. É. Né? Então, o que a Quatro Hábitos também tem isso no seu core? Descentralização. A forma como a gente toca realmente. Aqui, ó, se você quiser fazer ali atrás, se você quiser pegar um desses canteiros que vocês estão vendo aqui no fundo e fazer a metodologia ali, porque aqui tem uma lanchonete, olha, se for uma pessoa prática, com experiência, que conhece a metodologia, e que não precisa muito para ficar bom isso aí, Não, né, Ana? nem, e para nossa composteira menos Ele ainda, faz né? aqui na frente, nesse canteiro, e ninguém vai saber que está sendo feito. Né? É isso. Então, imagina, e assim, distâncias curtas, né? Por que as ODS tratam isso? Ela Carton Foundation, a economia circular trata isso com muita força também. Sistema B, para você ser certificado Sistema B, ele fomenta muito consumo local. Sim. Então, quando a gente está falando, a gente tem um termo chamado Glocal, que é o Global Local. Então, na verdade, quando você descentraliza, mas você pulveriza, compartilha conhecimento e prática, o potencial disso é muito maior, né, do que a gente sempre juntar tudo para ter volume, né? A Revolução Industrial, ela falou, vamos fazer tudo muito junto para ganhar escala e potencializar. A 4H, de uma forma sem pretensão nenhuma, mas é porque isso veio de dentro. A gente entende que é descentralizar
e potencializar isso de uma forma global. E o método Lages, na minha percepção, é o único método que permite que isso seja feito. Ou seja, onde o orgânico é gerado, pessoas consomem coisas. Tem pessoas, Ele, né? ele facilmente, a Por forma mais. como a gente pensou ele realmente ele faz um círculo, né? Ele fecha um ciclo que a gente chama ciclo de alimento humano, né? Isso. Isso é uma coisa, ó, uma coisa extremamente importante, né? O pessoal que está assistindo a gente, né? Ah, qualquer projeto para você que você tenha assim um mínimo de possibilidade de eliminar a geração de lixo, você tem que ter a regra número um, tem que tirar o orgânico da jogada. Perfeito. Então ele não, a gente até mudou o nome, né? Como eu falei, para sobras orgânicas, né? Por quê? Porque a gente não pode tratar o resíduo orgânico como um resíduo. Porque um resíduo é uma coisa que tem cara de lixo, tem jeito de lixo, É. né? Ele está em outro ciclo, é o ciclo do alimento humano, né? Uma sobra da tua cozinha que te alimentou o ser humano. Agora ele vai ali, onde tem um chão, né? Ele vai alimentar aquela terra, né? Aquele solo rapidamente vai alimentar uma planta e essa planta volta para tua cozinha, entendeu? Então fecha um ciclo do alimento humano. E a gente tem que fazer esse desvio, porque a mudança do orgânico ela não é ambiental, ela é cultural. Isso ali é um recurso natural valiosíssimo, né? Que tem na casa de todo mundo. E as pessoas têm que começar a tratar, a entender como um recurso natural, né? E isso tem que estar próximo de você, porque ela é uma consequência da alimentação. Eu faço uma comparação com a louça suja, né? A louça suja é uma consequência da alimentação, numa cozinha, né? Você tem coisas para lavar. Você já imaginou se a prefeitura lavasse a tua louça? Porque ninguém É, sabe lavar louça? é, Você tem um é. serviço de lavação, né, de coletar a louça suja e de devolver a louça limpa. Você já Isso. imaginou um serviço público assim? Não é uma coisa parecida? Então, Esses dias eu falei isso numa palestra e uma aluna disse, olha, professor, até que seria uma boa ideia. terceiriza tudo, Você né? deixou de Terceirização aprender até a fazer da uma sua coisa autorresponsabilidade. que é uma consequência direta da alimentação. Na verdade, você estava Isso é uma falando. quebra cultural muito grave na história É, do ser humano. exatamente. Na verdade, você está me falando que isso é o ciclo da vida. Da vida, E é um do ciclo da alimento, né? vida e da relação do ser humano com a natureza, que é a casa dele, né? Assim, nós somos natureza. Aham, Então, quando a gente se desconecta disso, na verdade, a sim. gente começa a brigar com a nossa própria natureza, porque a gente faz parte dela, né? E quando a gente começa a fazer esse método e a gente começa a ter mais qualidade de vida, uma alimentação mais saudável, né? Um tempo de reconexão da gente com a gente mesmo, né? Nós estamos falando que nós estamos regenerando pessoas. A reação das pessoas, quando elas veem que pode fazer isso, bom, tu passou por isso, Eu mas passei por isso. eu vi passei por reações isso. assim, Ana, que é de deixar a gente comovente. Diz, meu Deus, eu posso fazer isso, professor. Nasceu um tomatinho, é ali na minha casa, é na minha varanda. É porque É essa conexão emocionante. estava desligada e Exatamente. ela é natural do ser humano. Então é uma coisa que é tua, que você perdeu, que teus pais perderam, teus avós perderam. Isso aí tá fazendo mais de 100 anos essa desconexão aí, né? E agora a gente está encontrando ela de novo. É lindo. E com tantas coisas, né? Mas essa pesa muito porque ela está dentro do ciclo da vida, do ciclo do nosso alimento, né? E esse ciclo tem que estar próximo do ser humano, ele não pode estar longe. Perfeito. Ele é da tua responsabilidade, da tua proximidade. Ele não pode estar longe, senão não funciona. Ai, que coisa linda de ouvir, meu Deus. É tudo muito lindo. Eu também tenho um detalhe que eu não sei se já chegou, mas quando você falou do termo de termofilia, que nós estamos, na verdade, matando uma parte da semente. Nem falamos das vantagens, né? A gente está se perdendo aqui. Vamos ter 2 podcasts aqui. A gente vai picar esse podcast em 2 aqui, que é muita coisa. Tá, mas nós falamos descentralização, foi uma. Reconexão do ser humano, né? E restauração do ciclo natural, foi outra. Dá mais uma vantagem, então. Vamos lá. Assim, ó, qualquer um pode fazer. Ela é uma tecnologia social extremamente acessível. Isso, quando eu comecei o projeto nas escolas, eu preciso de alguma coisa que seja fácil para todo mundo. Ainda mais porque escola é assim, né? Você chega um projeto, a diretora aí, lá vem trabalho a mais para mim. Escola pública é isso aí, né? Então, assim, Todos os lugares são assim. sabe quando eu vi que esse projeto ia dar certo, Ana?
Isso aconteceu em 2000 entre 2011 e 2012, quando a gente ainda estava calibrando o processo. Não era como tu conhece ele hoje, numa escola chamada Valéria Goss, lá em Lages. Foi a primeira escola que a gente trabalhou. Essa escola foi recomendada por causa da direção, lá tem uma diretora, a Rosângela, né, que chama de Rô, que já está aposentada, que foi assim, que foi o laboratório que deu o pontapé inicial, né? A merendeira dela, depois assim, de meses a gente trabalhando lá e vendo as quantidades, as misturas, a altura, todos esses detalhes técnicos aí que a gente não tinha ainda, a gente estava definindo. Do nada, um dia que a gente estava lá trabalhando, as coisas estavam começando a dar certo, depois de alguns meses, essa merendeira disse assim: professor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Para mim, hoje, é mais fácil trazer os resíduos para cá, a gente chamava de resíduo naquela época, e fazer isso aqui que o senhor ensinou para nós, aqui na horta, do que botar isso aqui num saco preto e levar para o lixo lá na frente para a prefeitura recolher. Ana, meu projeto começou ali. Perfeito, mas Quando eu ouvi isso, eu disse, agora esse negócio vai para frente. foi isso mesmo, porque foi a percepção que eu consegui com que a minha mãe de 78 anos na época, imagina como que uma pessoa de 78 anos muda de hábito. É uma das coisas mais impossíveis que eu já vi Não na minha pode ser uma vida. coisa pesada, né? E aí foi exatamente sobre isso. Primeiro, o outro saco grande ficou leve. Aquele Só com reciclado, líquido, né? aquele líquido Sumiu. que escorre, né? E você pega o saco para colocar pro lixo, aí escorre e suja a casa inteira, suja a área de serviço para sair, acabou. Acabou. E aí, tinha um lugar que era facinho de limpar, pequeno, facinho de limpar e fácil de descartar. E que não tinha cheiro, porque como o baldinho tem uma tampa que lacra, não sai cheiro. Então, eliminou o cheiro, eliminou o peso e eliminou a sujeira. Na porta da casa dela não passa a coleta seletiva de recicláveis, ela leva no supermercado, no Ecoponto. Ela leva, porque ela entendeu. Então, quando eu Não percebi que precisa de logística, é uma só cada um fazer pessoa a sua de parte, né? 76 anos muda o hábito, falei, ué, então tá fácil. Entendi. Na verdade, lógico, eu fiz uma entrevista com ela, uma pesquisa para entender o que fez ela mudar. Porque é aí que a gente vai entender onde é que é o ponto que a gente aperta, né? O botãozinho que a gente Sim. aperta que faz as outras pessoas mudarem também. Então, foi basicamente sobre isso. Então, nós falamos de dar menos trabalho. Dar menos Muito trabalho. menos trabalho, se entende muito, muito facilmente, você não se suja, não sua. A gente já fez compostagens institucionais assim, de coisas com 10, 15, 20 quilos por dia, até mais do que isso, e não deu muito trabalho a mais para as pessoas. Elas não precisam ir num pátio de compostagem para fazer uma compostagem. São coisas muito simples, muito rápido. Ferramentazinhas manuais, né? Deixamos de lado aquela pá, aquela enxada que tinha nas escolas. Você já planta direto. A solução do problema é muito rápida. Uma compostagem normal para produzir um bom composto, que tem o objetivo de produzir um bom composto, ela leva no mínimo 60 dias, 90, às vezes até mais de 100 dias, né? A nossa, com 15, 20 dias, você está plantando alguma coisa em cima. Porque o objetivo não é o composto, entendeu? É ter um espaço onde aquilo que potencialmente ia virar lixo não vai mais ser lixo. Perfeito. Vai produzir um alimento em cima. Bom, então, vamos lá. Nós estamos falando aqui das vantagens, a gente falou de ser rápido, né? Porque em 25 dias já tem. É uma coisa importante no ambiente urbano. Isso. A gente falou de ser... de gerar mais alimento, ou seja, de ter uma potência de gerar mais alimento, né? Já foi planejado para isso. Não eliminar o poder de germinação das sementes que estão lá. Nós falamos sobre ser perto, né, e poder fazer no próprio local e receber os benefícios de fazer um benefício, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim trópica, crescente, né? Porque é isso, você faz um benefício e recebe um benefício. É muito fácil você colocar essa metodologia no dia a dia da tua vida. Perfeito. Seja de uma escola, de um escritório, de uma residência, é muito fácil. Não suja a roupa, não sua, não tem cheiro. Chegar 5 minutos por dia. Pronto. E às vezes nem é todo dia. E aí eu vou falar de uma coisa que eu não trouxe, que eu não sei se chegou até você. Depois de 20 anos, a Embrapa ela foi fazendo um estudo sobre a qualidade do solo, né? E entendendo
a diferença entre solos que tinham fertilizantes químicos Sim. e solos que tinham micro-organismos. E chegou-se à conclusão de que solos com micro-organismos são muito mais férteis do que os que têm correção química. Você sabe disso? Claro. É um estudo que saiu, acho que talvez até o fator, assim, ó, os últimos 30 anos, vamos dizer assim, né? Esses estudos de manutenção de fertilidade e capacidade produtiva dos solos, o fator, assim, com folga, que mais define essa manutenção ou aumenta a capacidade produtiva de um solo é o teor de carbono dele. E carbono é o quê? É matéria orgânica. E a matéria orgânica sempre traz micro-organismos, né? O que sustenta, né, a biologia do solo é a matéria orgânica. Então, qualquer coisa que você faça para manter altos níveis de carbono no solo, você está mantendo ou aumentando a capacidade produtiva dos solos. É isso aí. Perfeito. Então, gente, bichinhos. Bichinho, coisas pretas. Eles fazem bem pra gente. Solo, né? aquela coisa escura do solo. Os besourinhos, as coisinhas. Resíduos orgânicos, assim, material orgânico sobre o solo. Pronto. Quanto então, mais, melhor. Isso daí é sensacional, né? Porque quando eu vejo a varrição das folhas, né, nos canteiros... Como uma coisa ruim, né? Como uma coisa ruim. Eu falo, meu Deus, como é que o ser humano chegou nesse ponto de varrer a folha e tirar da grama? Quando eu estou viajando, Ana, eu sempre levo uma sacola de um saco de ração. São um material plástico bem resistente. Eu ponho na minha mala. Levo no eles avião, para casa para garantir que eu vai ser ponho ali compostado. um bolinho de compostagem de casa, daquela que está lá na tua composteira, né? Põe na mala, quando eu chego no hotel tal, aí tudo que eu consumo por minha conta própria, não lá no restaurante e tal, mas eu levo muita fruta assim para comer de noite no hotel tal, né? E eu ponho tudo ali, corto em pedacinhos menores e levo para casa. Gente, quando eu achava que eu era psicopata do resíduo, eu conseguia achar alguém mais psicopata do que eu. Louco parecido tem tudo que é lugar, não é só você. É verdade. Bom, então nós falamos aí das vantagens do método Lages. Dá um spoilerzinho, quais são as vantagens da composteira que a 4H criou? Nossa, né? A 4H fez aquela composteira. Primeiro que a aparência dela é um charme, né? A gente recebeu ela toda embaladinha, né, para testar. A Ana mandou para nós. E quando eu montei, a minha esposa viu e disse: Nossa, que coisa linda! Vamos começar a usar isso aí. Ela nem sabia direito para que servia, né? Mas assim, poxa, isso é importante, né? Hoje em dia as coisas têm que ser bonitas, né? Eu tenho uma dificuldade nisso aí, Ana. Eu sou agrônomo, engenheiro e a gente com os números, resultados, né? Gráfico, tabela e tal. Se não tem alguém para olhar e dizer: Ó, isso aí não vai dar certo porque tá feio. Se não tem alguém para fazer isso para mim, quantas vezes eu fiz isso em casa, em família, né? Como é que tá isso aí? Como é que tá a aparência? Como é que tá o cheiro? Né? Então tem que ter esse toque feminino, não adianta. A mulher tem 10 vezes mais capacidade de qualquer homem para fazer isso aí, né? É um toque de designer, não necessariamente feminino. Começou por aí, mas quando a gente vai fazer uma horta, chega lá, faz os canteiros assim, se tem uma mulher no meio, pessoal, vamos fazer uma curvinha aqui, fazer uma mandala, uma coisa redonda e tal. Não adianta, tem que ter. O homem é um bicho difícil para essas coisas, pelo amor de Deus. Eu reconheço. A gente tem uma dificuldade nata desse troço aí. Tá? Sei lá se a gente nasceu com isso. Além do design, quais são as outras vantagens? Eu acho que o fato dela ser flexível, sabe? Assim, fácil de manusear, de mexer dentro. Aquela drenagem é muito boa, muito boa. Ela deixa um ar de limpeza. As caixas plásticas que são tão usadas, tudo bem e tal, mas não é a mesma coisa. O fato de ser flexível é muito bom. Uma caixa plástica é uma caixa plástica. Toda composteira é uma caixa plástica, com desenhos assim, assada. A tua não. A tua é uma armação esbelta, né? Leve, com aquela sacola ali dentro, né? Eu achei assim impactante a novidade e funcional. E funciona muito bem. Porque dá para você mexer, tudo que você consegue fazer numa caixa, você faz ali até melhor, né? Eu não consigo mexer no fundo. Você empurra ela aqui, ó.
né? Que ela é Perfeito, flexível. Você está perfeito. pegando material de cima e misturando com de baixo, sabe? Perfeito. Você não faz isso numa caixa. Não faz isso. Você Não. precisa de uma outra caixa para virar, entendeu? É verdade. Quantas vezes eu já fiz isso com balde, com caixa? Perfeito. Baldes grandes, pequenos, caixas grandes, Tem pequenas. também aquele buraquinho que fica entre uma caixa e outra, né? Que aí a mosquinha entra por aquele buraquinho, né? Na tua não tem esse negócio da mosquinha. É. Muito bom, muito bom. A ideia foi essa, que além de tudo para transportar, né? Ah, vamos para outro lugar, tal. Você desmonta ela, Vira assim 30, 40 vira por um 40, negocinho desse tamanho. dessa altura. E ela o quê? Ela tem esse diâmetro mais ou menos e ela é dessa altura aqui, ó. É, Tem o quê? Ela acho que passa de 1 metro, né? 1,90 m. tem 90, que é 90, a altura próximo de assim, ó. ergonômica. Aqui assim, né? Então, um zíperzinho em cima, pô, aquilo ali é um charme, né? Você abre um zíper, gente, um zíper. Já viu uma composteira com um zíper? Zíper é coisa de roupa, de barraca, né? Aí você vai, aquela telinha se show. Ah, que bom. Muito legal. Olha a ideia. Quando eu vi. Deve estar todo mundo curioso. Quando eu vi, em breve estará aí no aí você mercado mostra pra aí. vocês. Quando eu vi, eu olhei assim, mas por que alguém não pensou numa coisa assim já, né? Se fala tanto em composteira. Quantos produtos tem de composteira caseira, né, Ana? Mundo afora, né? É porque eu acho que assim, é quando reúne todo um cenário, né? Então tem que ter as habilidades todas reunidas. E aquela ali, como a gente já falou, o Tamanho volume da composteira é perfeito, né? Ele atende assim, com folga qualquer família, né? Então, e trabalhar com folga em composteira, qualquer composteira é uma coisa boa. Você tem um volume lá de 60 litros e você vai usar no máximo 40. Quase toda composteira precisa dessa folga, né? E 60 litros, nossa, você pode pegar uma família aí com 5 pessoas, tudo comedor de fruta, né? Que é quando mais produz orgânico, né? Sobras orgânicas, que aquela composteira dá conta tranquilamente. Perfeito. Não, e o mais interessante, assim, como ela... a gente tem uma lei, né? A resolução CONAMA, ela diz que até 500 quilos por dia você pode compostar no local sem precisar de um licenciamento ambiental, né? Então, vamos dizer que a gente tem aí 80 quilos por composteira, mais ou menos. Nós estamos falando aí de 6 composteiras, 5 composteiras, 5 a 6 composteiras por dia. Eu acho que tem que trabalhar com menos peso. Não sei se 80 quilos ali. Antes de chegar em 80, eu já retiraria esse material para dar continuidade ao processo. Entendi. Então, mas é um volume grande, só para as pessoas terem uma perspectiva de que dá para eu colocar 4, 5, 6 por dia dentro de um shopping, por exemplo, né? Dentro de um edifício institucional, que é o que nós vamos fazer agora. Estamos já implantando para fazer isso no centro de São Paulo, quer dizer, no centro não, né? Mas na área metropolitana de São Paulo. Para compostar no próprio prédio, no próprio edifício. É um projeto extremamente disruptivo, mas e assim, que Ana, assim, ó, vai dar o exemplo a para começar flexibilidade dela, o desenho, tudo assim, ela pode funcionar muito bem para um negócio que é a tal da pré-compostagem. Você inicia o processo, trabalha ele, né? E quando aquilo não tem mais cara de lixo, mas ainda não é uma compostagem, isso é muito rápido. Isso é questão de 10 dias. Você pode levar isso para um local que ele não vai ter problema, que não é mais resíduo, entendeu? Perfeito. Ele não tem cara de lixo, ele não tem cheiro de lixo, ele não tem inseto associado a lixo. Então você pode botar em qualquer lugar. Perfeito. Mas ele ainda não é um composto. E você só trabalhou aquilo 1 semana, 2. Perfeito. Então, e eu acho que isso aí futuramente vai ser uma ferramenta muito utilizada. Condomínios, locais densamente povoados. Ao invés de você recolher daí a sobra orgânica, você vai recolher uma pré-compostagem. Isso aí muda tudo, Ana. Muda tudo. Ou seja, já dá para transportar isso para o cachepô, para o vaso, e cobrir com matéria orgânica seca, deixar esse maturação no final e já começar a plantar sua hortinha. E isso, E o processo vai se encerrar ali, mas para você, cidadão, ele já terminou, entendeu? Perfeito. Biologicamente vai acontecer muita coisa ali. E o que é muito interessante é que essa compostagem vai te dar o que você mais consome. Porque se você consome batata doce, vai te dar batata doce. Ah, sim. Né? Se você consome mamão, vai te dar mamão. Tomate. Consome tomate, vai te dar tomate. Consome pepino. Melancia, abóbora, meu Deus, o tanto que nasce. É uma loucura. Caju, né? Então, assim, nasceu caju em Brasília. O que você mais vai ver é o que você mais consome. É o que você mais consome. Ou seja,
você começa a ter uma horta gratuita, uma feirinha orgânica do produtor local. Eu não sei É vocês, legal, mas eu né? acho isso lindo, É legal. né? Bom, professor, foi um papo tão gostoso. Eu adorei, adorei. Adorei o lugar aqui que você me trouxe aqui, eu não conhecia esse espaço maravilhoso, né? Muito bacana, as pessoas passando aqui, assistindo, interagindo, tá? Ótimo, ótimo mesmo, Pronto, gostei então, muito. para a gente fechar isso aqui, né, a gente lança esse desafio de você apontar 4 hábitos. Quais seriam os 4 hábitos que você sugeriria para as pessoas aqui, para elas começarem a fazer o método lá de compostagem, começar a compostar, enfim. Quais seriam esses 4 hábitos? Eu acho que primeiro é mudar o olhar, né? Começa a olhar para aquele restinho de comida, aquelas casquinhas de fruta, né? Aquelas coisas ali que muita gente acha até repugnante. Começa a olhar isso com os outros olhos. Assim, como eu disse, não é uma coisa ambiental isso aí, é uma coisa cultural, sabe? Entenda que aquilo ali é uma sequência da tua vida, né? Aquilo ali te deu a energia, te deu o ATP, né? Da tua vida. Então aquilo estava vivo, ainda está vivo, né? Aquelas células ali estão respirando, elas fazem uma respiração exatamente igual a nossa do pulmão. Então a sequência da vida para você continuar vivo foi uma transferência daquilo tudo para você. Então não despreze esse negócio, né? Meu Deus, que coisa potente. A morte ela não existe. Ela é a vida é uma transferência de fluxo de locais de energia. Então, se você pega e agora você não quer mais ver aquilo vai para um buraco lá produzir metano, você está quebrando esse ciclo. Meu Deus. É a tua vida. Você respira, você anda, você fala, você assiste um podcast, porque aquilo te deu essa energia, aquilo te deu essa vida. Meu Deus, eu acho que só esse hábito já não preciso dos outros 3, mas vamos lá. Quais seriam? Pensa nisso, que isso para mim é a essência da vida. É você entender de onde vem tua vida e para onde ela vai. Porque a morte não existe. É tudo um fluxo de transferência de um local para outro. Aí aquela casquinha que vai começar a escurecer, imediatamente ele já tem uma bactéria, um fungo crescendo por cima, que aí agora ela está tirando o restinho de vida que sobrou daquilo que você já utilizou. Eu acho que depois dessa eu também vou carregar o meu saco de ração para onde eu for e não deixar isso. Não posso, agora eu não posso mais. É assim que eu enxergo essa... Perfeito. Como Você isso quer ir funciona. para os 3 hábitos também ou vou morrer no primeiro? Não, fica isso aí. Se as pessoas só pensarem nisso, está muito bom, né? Eu também acho. Não vamos criar muita expectativa de uma vez só. Muito bom. Então, muito obrigada. Eu que Gratidão, agradeço, Ana, eu que agradeço. porque foi uma contribuição incrível. Eu espero que realmente quem está assistindo esse podcast na primeira semana, daqui a um mês que foi para o ar, daqui a um ano, daqui a 10 anos, porque a gente agora sabe que o digital eterniza. E eu estou muito feliz de a gente ter gravado isso, porque foi um momento que, meu Deus, Legal. me mudou ainda mais como pessoa. Poxa, que bom. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.